Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, por esse momento. Obrigado porque podemos abrir a palavra de Deus e ela para nós é uma letra, mas nas tuas mãos é vida em nós, porque o Senhor nos traz a revelação. Ajuda-nos, Senhor. Capacita-nos. Faz o que o Senhor quiser. Nós viemos aqui prestar culto e te adorar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Tudo está ligado. Durante essa semana toda eu tenho ministrado junto com algumas igrejas e pastores, mas tudo está ligado à adoração. Tudo. Tudo que vamos fazer, quer alguma vitória, tem que haver um altar de adoração. Tudo tem que estar com a adoração. É tremendo porque o povo de Deus, quando ia para as guerras, eles levavam a Arca da Aliança. E hoje as pessoas procuram a Arca da Aliança. Hitler procurou a Arca da Aliança porque sabia que tinha poder nela. Não sabia que poder que era. Por quê? Porque ela ia na frente e derrotava os inimigos. E o que era a arca? A presença de Deus, altar de adoração. Amém? A Bíblia diz no livro lá de Atos que quando nós vamos receber o poder do Espírito Santo, recebereis o poder que vai descer sobre vós. Receber o poder do Espírito Santo é justamente para nós podermos cumprir as coisas que Deus quer. E eu estava meditando essa semana sobre o altar que Elias usou para trazer o fogo, chamar o fogo de Deus. E ele faz também com esse altar um desafio. E eu tenho notado, irmãos, nesses tempos agora, que nós estamos vivendo realmente tempos do início das dores. Eu me incomodo, eu não sei você, mas a Bíblia diz assim que Jesus disse, vocês sabem determinar os tempos, vocês sabem determinar quando vai chover, quando não vai chover, mas não sabem definir os tempos de Deus. E aí ele usa uma palavra lá, pelo menos na minha Bíblia, eu até quero trocar de versão, hipócrita, não gostei dela. Amém? Quer dizer que somos hipócritas, porque não entendemos os tempos que estão acontecendo. E quando nós meditamos nesse caso, nesse tempo de Elias, e ele desafia a uma batalha tremenda aqui, isso está em 1 Reis, e no seu capítulo 18, e ele faz uma convocação. E aí, quando chega no verso 24, então, ele disse, invocai o nome do vosso Deus. Ele disse para os profetas de Baal, invoque. Era interessante que a oferta eram 2 novilhos. E ele disse, escolhe um dos 2. Ou seja, os novilhos estavam prontos para oferecer como sacrifício, tanto para um lado como para o outro. E ele disse, olha, começa vocês. Façam o que vocês quiserem. E você, quando começa a ler, diz que, ele disse, invoque o nome do vosso Deus, eu vou invocar o nome do Senhor. Porque o povo precisava entender quem é Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que, aqui falo eu, talvez até a própria igreja não sabe quem é Deus. Acha que é só simplesmente alguém que veio, um ser que veio só para ajudar, só para resolver problemas e questões. Não é isso. Nós fomos criados para a honra, para a glória de Deus, para viver com Ele. Eu não sei porque a gente se agarra tanto às coisas do mundo. Apenas use, mas não idolatre. O altar é para Deus. Tem coisas que estão surgindo, use. Mas não fique preso àquilo. Nós estamos aqui por causa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
E aí ele diz: olha, quem responder com fogo, esse será realmente Deus. Pode ser que as trevas até iria responder com fogo, mas aqui havia algo poderoso que o homem de Deus entendia. Ele sabe, o único que sabe descer o fogo certo, porque a Bíblia diz: não ponha fogo estranho no altar. Era Deus. Deus tem o fogo certo para a minha vida e para a tua vida. E aí ele diz lá: disse Elias aos profetas: escolhe para vós um dos novilhos, e vamos prepare o primeiro e invoque o nome do seu Deus. Não os queime. Quem vai queimar é o fogo que vai descer. Tomaram o novilho que foi dado, prepararam, invocaram o nome de Baal. Aqui a Bíblia não entra em detalhes se usaram o mesmo altar que sempre era usado para Baal. Não diz nada, mas dá a entender que o altar estava bom para ser usado. Então simplesmente cortaram e puseram lá. Era a oferta. E começaram a invocar, mas não aconteceu nada. Começaram a se retalhar. Começaram a dar sangue, então. Não aconteceu nada. Passado o tempo, eles invocaram no meio-dia, verso 27. No 28, clamavam em alta voz, não aconteceu nada. Passado o meio-dia, profetizaram. Não, irmãos. A verdadeira adoração faz o fogo descer. Profecia, não. Pode ser o profeta que for. Não desce o fogo. O fogo só traz e só vem pela adoração. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, passou o tempo, não acontecia nada. Trouxeram ofertas de manjarem, trouxeram comida. Então, verso 30, Elias disse ao povo: vem para cá. E Elias começou agora aqui, restaurar o altar do Senhor. Irmãos, quantas vezes a nossa adoração, o nosso altar está derrubado? Talvez você ore por algumas coisas e não conquiste. Esqueceu que está escrito lá que Deus disse assim: eu não vou fazer do jeito que você quer. Então coloque o caminho na mão de Deus e deixa Ele resolver como vai ser feito. E disse que o altar estava em ruínas. Elias, no verso 31, diz assim: agora eu vou honrar os profetas, os homens de Deus, eu vou honrar a palavra de Deus. Eu vou honrar as minhas raízes. Quais são suas raízes, meu irmão? Estava destruído o altar. E ele pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego. Presta atenção nisso. Olha a diferença dos altares. A gente faz as coisas de Deus de qualquer jeito. Não pode, irmão. Tudo para Deus tem um modo certo. Ele fez um rego em volta do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então, armou a lenha.
dividiu o novilho em pedaços, o colocou sobre a lenha. Agora ele disse assim: enche de água 4 cântaros, derrama sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse ainda: faça uma segunda vez. E o fizeram. E disse mais: faça uma terceira vez. E o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar e enchia também o rego. Deixe-me lembrar uma coisa, irmãos. Porque nós estamos vivendo tempos semelhantes. Não estava chovendo há 3 anos. Então, o que era mais valorizado ali? Água. De onde trouxeram tanta água? Alguém trouxe água. Alguém começou a juntar essas águas. Começaram a trazer a água. Elias simplesmente disse: me traga a água. Vou fazer um parênteses aqui. Depois eu volto nele. No livro de Deuteronômio 28, Jesus disse assim: eu não vim mudar a lei. A gente esquece que o Velho Testamento ainda está em vigor. E ele diz assim, eu quero destacar só um texto. Deuteronômio 28, verso 40. Em todos os teus limites você terá oliveiras, porém não vai se ungir com o azeite, porque as azeitonas vão cair. Ou seja, no caso, vão ficar mais caras. Vá comprar o óleo. Lembre-se, quantos óleos você já trouxe desde o começo do ano? Cesta básica, que tinha para dar para todo mundo, até mandar para outras igrejas. O povo está esquecendo quem é o teu Deus, quem é o teu Senhor, o teu pastor, e nada vai te faltar. Hoje temos óleos até por 2 anos. Ano de 27 será um ano ruim também. Só que Deus vai mandar uma brisa. Ele não vai ser nada fácil, não. Eu estou falando brisa. Sabe quando está aquele calor violento que você está, que não aguenta andando na rua, de repente bate aquele vento gostoso, né? Você quer que ele te acolhe, te abrace. Você até suporta o calor. É isso que vai vir. Porque em 30, meu irmão, cuida da tua saúde. Vai vir outra pancada. E é na saúde. Deus está avisando. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer que então, aqui, quando nós voltamos ao texto novamente de Elias, Elias enche tudo de água, ele molha a oferta, ele molha a coisa. E ele começa a orar. E com aquelas pedras edificou o altar, verso 32, o nome do Senhor. Fez o rego. E pôs a água. De maneira, verso 35, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para apresentar a oferta de manjar, aproximou-se Elias e disse: você está vendo aqui que aqui há uma oferta sobre o altar. Mas Elias disse: eu vou fazer muito mais. Eu preciso de muito mais. Eu preciso de água. Eu preciso de chuva. O povo está sem água. Se ele quer água, ele tem que semear água. No devido tempo se aproximou da oferta. O profeta Elias disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, fique hoje sabendo que o Senhor é Deus em Israel.
e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas as coisas. O Espírito de Deus descerá sobre vós, a Bíblia diz no livro de Atos, e vai te dirigir, vai te movimentar em todas as coisas. Você será cheio do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada nas coisas de Deus que não sejamos cheios do Espírito Santo. Até para cuidar da mesa das viúvas, precisa ser cheio do Espírito Santo. É Ele que vai dirigir. Você pode arrumar uma reunião, fazer uma reunião, mas no momento é Ele que vai fazer o que tem que acontecer. O homem de Deus está sendo orientado. Ele não foi simplesmente pegar umas pedras porque queria. Ele foi porque estava sendo orientado pelo Espírito de Deus. Deus vem, derrama o seu Espírito. E a igreja não deixa Ele agir. Não deixa Ele fazer. Muitos dizem, sabe que apóstolo, eu não gosto muito disso, porque eu não entendo, eu acho essas coisas esquisitas, eu tenho medo. Ora, meu irmão, você está lidando com Deus. Você quer o quê? Que disse uma palavra, as coisas começaram a aparecer. E é tremendo porque no meio de toda a situação, no meio do caos, nós estamos vivendo um caos, o ano só está começando, você vai ver como ele vai encarecer, as coisas vão ficar difíceis. Mas é o melhor tempo. No momento que os discípulos chegam, vão para o mar, passam a noite, não pegam nada, vêm até a praia. Na praia, Jesus só pede a um deles, posso usar seu barco? Isso é semeadura, meu irmão. Você acha, olha, Deus é um Deus poderoso, aleluia, Ele me ajudou a ter esse carro, mas você não põe a serviço do reino. Por quê? Ele diz, posso entrar no seu barco? Entrou, se acomodou ali, sentou e começou a ensinar. E diz novamente para os discípulos, agora você vai para o mar novamente. Mesmo que você não passou a noite toda, não pegou nada. Está difícil. Mas você vai pegar. Porque agora é sobre a minha palavra. Pega o profeta, leva ele para uma cidade e diz assim, vai para lá. Eu quero que você vá lá, que eu já preparei uma viúva. Ela vai cuidar de você. Nem a viúva sabia. E você vai abençoá-la. Você está entendendo, meu irmão? Quantas vezes você está indo ao mercado e está esquecendo que nós temos uma semente para trazer? Na alimentação, no azeite. Meu Deus, se a tua ficha cair hoje, você vai vencer facinho a inflação. Ela não é maior que Deus. Se você crê que você tem um dinheiro, e que esse dinheiro, você faz cálculos, e se você faz cálculos, é porque você tem medo. Eu não estou dizendo para não fazer. Porque a Bíblia até diz para fazer cálculos. Mas certos cálculos para começar algo. Ninguém começa uma obra sem fazer cálculos. É uma obra. Tua casa não. Tua casa é sustento. Ninguém entra numa guerra sem fazer cálculos para ver se vai conseguir. Isso é um projeto. Mas a tua casa, não, a tua casa é a tua vida. Se você tem medo, então vai faltar. O homem de Deus pergunta à viúva, mas eu quero água e eu quero mais alguma coisa, eu quero um bolo.
que você tem? Uma farinha, um pouco de farinha, de óleo. Estava uma seca lascada. Ele disse, tá bom, passa e traga. Primeiro para o homem de Deus. Ele ali representava o reino de Deus. E depois não faltou mais nada. Irmão, se eu não creio na multiplicação que Deus pode fazer, eu estou desafiando vocês. Então, hoje eu preciso orar, meter a mão na tua cabeça para você ser cheio do Espírito Santo. Porque tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Aí você vai fazer. Começo de avivamento, eu estou naquele fogo e aquela coisa toda. E é uma luta, porque você tem que viver agora um novo ser. Você tem que nascer de novo. E viver tudo aquilo que você aprendeu. Que não serve para nada. E o mercado naquele tempo estava difícil, porque hoje até que não. Os preços ainda demoram para subir um pouquinho, mas aquele tempo estava difícil. De manhã era um preço, à tarde outro. E à noite outro, era 3 vezes. Que loucura. Então o mercado, para ajudar os seus clientes, colocava uma maquininha presa ao carrinho. E você ia fazendo o cálculo, conforme a lista. Então, antes de ir ao mercado, avivamento, né? Então, ou você, presta atenção, ou você vive o avivamento, ou enfia a tua cabeça na descarga e da descarga. Ô apóstolo, o senhor, hein? Eu não tenho tabela, eu não tenho nada, é só sei pregar. Porque tem que ir para o descarga abaixo. Não é possível. Se tem que viver assim, Deus não facilitou comigo, então eu não vou facilitar com ninguém. Para se treinar alguma coisa, tem que ativar. E para ativar tem que dar uma bolacha no meio da cara. Acorda tu que dormes. Ou você acha que Deus falou para Moisés, Moisés, o mar está fechado. Quase 3 milhões de pessoas, se faz um cálculo rápido, sei lá. Seria isso, pastor? Você que estuda escatologia. Ela. Mas é mais ou menos isso, não é? Sei lá, eu sei que era gente toda a vida. Contava os homens, não contava as mulheres. E tinha filho, tinha gente, tinha idoso, tinha tudo ali. Não dá para seguir, o mar está fechado. Não dá para sair pelas laterais. As montanhas não deixam fugir. Atrás está o faraó para matar. O que Deus falou para Moisés? Diga ao meu povo. Moisés estava abaixando, não estava? Então, porque ele estava ficando com medo também. Falou, olha, meu Deus, eu também agora não sei o que fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Porque faltava a orientação de Deus. E Deus disse para o povo, como? Deus falou assim, marche! Diga ao meu povo que marche! Levanta daí, Moisés! O que você está fazendo? Você acha que Deus veio falar com você assim, para com isso! Você precisa ser ativado, vem aqui, põe teu traseiro, pá, anda! Diga ao meu povo que anda! Oh, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Divida o mar. E o mar começou a se dividir. Sabe, se nós não formos ativados, não acontece nada. E a circunstância pertence a Deus. E às vezes Ele deixa vir algumas circunstâncias pesadas, que é para ativar você, para tirar aquela situação de cômodo, de, sabe, descansar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Se não for ativado, irmãos, não chegamos a lugar nenhum. Ele disse assim, ele está ensinando, Jesus está ensinando. Presta atenção nisso. Ele está ensinando num determinado momento. E foi cobrar imposto dele. Ele disse, tudo bem. Vou pagar. Não quero escândalo. Vamos pagar. Ele chama alguém experiente. Pedro, vem cá. Vai lá pescar. Pesca. Olha ele falando. E o mundo espiritual ouvindo. Pega o primeiro peixe. Ele nunca usou a palavra tenta pescar. Quem tenta é o diabo. O homem de Deus consegue. Eu vou te desafiar. Nem que um dia que tiver que chutar teu traseiro, você pode ficar bravo comigo. Não congrego mais aqui. Tudo bem, você é livre. Mas você vai ser ativado. Louvado seja o nome do Senhor. Pega o primeiro. Disse até o valor da moeda que estaria na boca do peixe. A Bíblia não dá detalhes, irmão. Será que ele levou isca? O que vocês acham? Povo daqui. O que vocês me dizem? Ele levou isca? Aqui não. Povo do meio. Achou que levou isca? Povo da lateral? Hã? Qual? Só o anzol. Porque já tinha uma palavra em cima do peixe, o peixe só estava lá com a mãozinha na cintura, batendo a barbatana, esperando já com o dinheiro na boca. Só precisava do anzol, ele pôs o anzol na boca dele, pode puxar. Se ele já tem uma palavra, para que vai pôr? Você entende, meu irmão? Se já tem uma palavra, para que eu vou pôr isca? Usa a palavra e vai nela. Oh, glória a Deus. Deus, quando falou de vida ao mar, Ele não disse, reúna os intercessores. Faça uma fogueira. E aí clame. Não. Ele disse, levanta o bastão. A única prova que você tem, porque só ele viu isso. Ele estava sozinho ali. Ele estava sozinho no deserto, no arbusto, quando ele pegou o cajado dele, jogou no chão, virou uma cobra, pegou de novo, virou um bastão e agora se chamou bastão de Deus. Você só tem uma experiência. Jesus te salvou. Ele te comprou. Ele é dono de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quantas vezes nós mesmos estamos orando, Senhor, eu vou fazer tal coisa, né? Cuida de mim. Estou pedindo para o meu pai cuidar de mim. O pai cuida do filho o tempo todo. A mãe. Você liga lá para os seus pais e fala, pai, cuida de mim. Não. Se pedir qualquer coisa, até para uma ajuda, tal, o pai se desdobra, a mãe se desdobra e vai ajudar. Esse é nosso Deus. Deus é pai. Para de conversar com Deus como se fosse uma pessoa estranha. Ele é teu criador. Ele te criou. Oh, glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. E aí Moisés levanta lá o bastão. E foi dormir. Foi descansar. A noite toda o vento começou a soprar e a dividir o mar. Quando o povo se ergueu do seu descanso, a resposta estava diante deles. Por que está temeroso? Por que está perdendo seu sono, que é a melhor coisa que tem, é saúde para o teu corpo, para a tua vida? Ah, mas eu estou preocupado porque... Que preocupado? O que vai resolver isso? Nada. Deus vai multiplicar. E aí estou lá no mercado, né? Com a listinha. Eu tinha orado antes. Senhor, aquela oração bonita. O Senhor ensinou, colocamos as mãos, né, sobre a lista. E ela prosperará. Obrigado, meu Pai. Aí vou lá. Uma das mãos foi colocado na lista. Aí o dedão. Ô, meu irmão, ou seu corpo trabalha tudo para você, ou então você tem que castigar seu dedo, seu pé, se não estiver concordando com o que você está mandando. E com o outro dedo eu ia empurrando o carrinho e fazendo, né? Olhava lá o preço, via se não estava vindo ninguém, porque às vezes você virava as costas, já passava alguém ali e já colocava o preço. Somando. E Deus só perguntou para mim, o que você está fazendo? Falei, compra? Nada. Por que você está usando essa máquina? Eu estou fazendo o cálculo. Para quê? Para ver se vai dar. Ele disse, não vai dar, Reinaldo. Olha o tamanho da sua lista. Olha as necessidades que você está tendo dentro da tua casa. Não vai dar. O dinheiro que você trouxe, nem não vai chegar nem na metade. Por que você não fica com a primeira fé tua? Para de usar essa maquininha. E creia que vai dar. Aí foi difícil. Porque você entra numa luta com a tua alma. Francisco sabe bem isso. Pode dar aula disso. Vive em luta com a alma. Será que dá? Será que não dá? Será que posso? Será que não posso? Deus escreveu na minha Bíblia, não sei se está na tua. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela primeira vez eu disse, Senhor, me perdoe. Eu vou parar a compra aqui. Senhor, me perdoe. Eu quero crer, mas tem um negócio dentro de mim lutando contra. Então eu não vou fazer nada. Fui embora para casa sem nada. Perguntaram por que não trouxe nada. Porque eu disse, porque eu não tenho fé para comprar. Quando eu tiver fé, eu volto ao mercado. A partir dali, eu aprendi uma coisa. A Bíblia diz que tudo que você colocar suas mãos crendo prosperará. Amém? Comecei a voltar ao mercado, eu falei, não levo máquina, não levo nada. Vou levar, é o dinheiro que eu tenho, e eu vou trazer tudo isso e vai dar. As primeiras vezes raspou. Falei, não, eu vou continuar. Na segunda vez, começou a sobrar. O mesmo dinheiro com as contas altas.
Eu falei, se isso funciona, então funciona para tudo. Colocava gasolina no carro, colocava a mão e dizia, essa gasolina tem que durar 1 mês. E eu rodo bem. 1 mês vai ter que durar. Eu desafio você. Após o que eu tenho que fazer, mete o seu traseiro aqui, só isso. Pá! A unção está em cima de você. Já está ungido. Comecei a pôr a mão no gás. Comecei a pôr a mão numa série de coisas. Comecei a pôr a mão na conta de água daqui da igreja. Comecei a pôr a mão na conta de luz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia te afirma. As circunstâncias colaboram para o bem daqueles que vão herdar o reino de Deus. Circunstâncias pertencem a Deus. Para de olhar para governador, para isso, para aquilo, para não sei mais o quê. Para de olhar para isso. Tudo isso é circunstância. Você já ouviu falar de um homem de Deus chamado Moisés? Ele era parente do faraó? Não. Morava numa cidadezinha, num vilarejo, junto lá com a sua família. Mas Deus escolheu ele. Diga comigo, Deus escolheu. Moisés. Deus escolheu a mim. Deus te escolheu, meu irmão, minha irmã. Acorda. Deus te escolheu. Se os outros irmãos, quem está do teu lado não gosta, simplesmente diz, me desculpa. Reclama com o pai. Foi ele que escolheu. Deus escolhe Moisés. Moisés, você é uma criança escolhida. Você vai salvar meu povo. Mas eu preciso que você seja treinado lá no palácio. Você acha que ele ia conseguir? Me ajuda aí, pastor. Você acha que, pastor, se a mãe dele fosse lá, o faraó ia aceitar? O que você acha, pastor? Falou, olha, eu vou trazer meu filho para o senhor treinar, que ele vai tirar o povo do Egito. Não precisava ser ativado? O que aconteceu? O orgulho do faraó fez ativar aquela criança. Muitas tiveram que morrer, mas foram salvas pelo Senhor. O Senhor recolheu todas. E Moisés foi para onde? No palácio. Mas ele precisava de leite materno. Quem foi que amamentou ele? Ah, meu Deus, se você não entender nada hoje, o mês de abril para você não vai abrir nada. Meu Pai. Deus pega as coisas que não são para serem. Chama as coisas que não existem para existirem. Diz que a fé, o que é a fé? Firme propósito ou firme fundamento, né? Do quê? Das coisas que eu não vejo. E a prova. Mas que prova? Se eu não estou vendo? Deus está vendo. Quem quer essa fé hoje? Eu só preciso do Espírito Santo. Se ele vier sobre a minha vida, eu saio fazendo tudo. Louvado seja o nome do Senhor. O que precisar
é abrir a boca e falar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Chamar as coisas que não são para serem. Ele diz lá, o que diz no livro de Marcos? Marcos, no seu capítulo 4. Deus tem poder até sobre a natureza, irmãos. O que a Bíblia diz lá? 4 no verso 39. Alguém pode ler para mim? Ele levantou-se. Onde é que ele estava? Ele estava onde? Quem levantou? Jesus. Onde ele estava? No barco. O que ele estava fazendo no barco? Descansando. Meu irmão, por que de vez de você se preocupar, não vai descansar? Ah, estou muito preocupado. Então vai descansar, vai dormir. Sai do caminho, deixa Deus fazer. Levantou-se. Por que ele se levantou? Conta para mim aí, pastores que estão com a Bíblia aberta. O que estava acontecendo? Qual o fato? Estamos na igreja, irmão. Participação. Abre essa boca. Estava um temporal, estava uma tempestade. O vento estava batendo, um monte de coisa batendo. E onde estava Jesus mesmo? Uau! O vento batendo, com o mar batendo. Ele pôs uma almofadinha, ele não é tonto. Estava descansando ali. Tempestade vindo, batendo no mar, o mar batendo no barco. Os discípulos ficaram com medo. Qual é o maior medo das pessoas? Morrer. Mas você não morre, você só sai desse corpo. Você já ouviu, já leu na Bíblia que aqueles que foram para o Senhor Jesus estão preocupados? Mas os que foram para o inferno estão. Tinha um cara lá que estava preocupado com os irmãos dele, não estava? Eu não quero que eles venham parar aqui. Mas o que estava lá no seio de Abraão? Sossegado. Não estava preocupado. Amém? As pessoas têm medo de morrer. Por quê? Você tem medo de estar com Jesus? Só se você não tem certeza da salvação e falou, mas apóstolo, vai que. Chega na hora, tem um negócio lá. Então cuida dela agora. Cuida dela agora. Amém? Eles estavam com medo de morrer. E o que eles foram fazer? Foram acordar quem? Jesus. Aí ele acordou, levantou-se. O que ele fez? Repreendeu o vento. E o que ele disse para o mar? Talvez para o mar a gente pode até falar quiete, mas ele disse a palavra cala-te. Quer ir na praia? Saltar uns ondinhas lá? Vai. Vai lá. Vai ver o que tem lá preso. Não, mas só para pegar um sol. Não, no campo também tem sol, na montanha também tem sol. Agora todo mundo abaixa a cabeça. Vai tranquilo, meu irmão. Se você confia em Deus, vai. Amém? Qualquer coisa, alguém me telefona. Fica tranquilo. Nós vamos. Não vamos lá? Vai ou não vai? Eu só não vou se for você mesmo, mas se for outro, eu vou. Não tem problema. Se vai. A gente até canta um louvor lá, não canta, pastor? Canta. Sabe as coisas mais interessantes? É que eu acabo de pregar e depois as pessoas vêm pedir, o senhor pode me orar por mim que eu vou viajar, eu vou.
Eu falo, não é possível, eles estão tirando o meu pelo. Estão brincando comigo. Eu só falo, Senhor, leva, vai em paz, volta em paz, que a paz seja convosco. Não sei o que vai acontecer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o que mais ele disse? Cala-te, aquieta-te. Cessou o vento, fez uma grande bonança. Então, o que Jesus perguntou? Essa pergunta pode ser para nós hoje. Por que você é tão tímido? Por que é tão tímido? O que Deus manda fazer, faz, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Por que você é tímido? E o que mais ele falou? Você não tem fé? Disse, às vezes ainda é tímido e ainda não tem fé. Ele está falando para os discípulos dele. Ele está falando com a igreja dele. E encheram-se de grande temor. E diziam uns aos outros. Acho que eles estavam falando aqui baixinho. Quem é esse? Quem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Jesus tem poder sobre as doenças. No livro de Mateus, no seu capítulo 4, no verso 23, a Bíblia diz que e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E o quê? Curando. Curando o quê? Todas as doenças e enfermidades. Que mais? Entre o povo. Deus tem poder sobre os demônios. A Bíblia afirma isso em Marcos 6, 7. Chamou a si os seus 12, começou a enviá-los de 2 a 2 e dava-lhes o poder sobre os espíritos imundos. Mas no livro de Atos diz, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, São Paulo, São Caetano, Santo André, São Bernardo, qual mais? Mauá, aonde mais? Vila Alpina? Ribeirão Pires, onde mais? Guarulhos. Terá poder, irmão. Todos que receberam do Espírito Santo. E vão falar até os confins da terra. Aqui já é Zona Leste. Deus tem poder de dar vida. É lá. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Crê nisso? Querem fazer uma doideira santa ou não? A Bíblia diz assim no livro de João, no seu capítulo 1, no verso 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Está pronto? Pronto para semearmos? Pois vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor. Você entendeu, irmãos? As coisas que estão começando a faltar, compre-as e semeia. Amém? Na casa do Pai não pode faltar nada. Tem que ter o alimento, tem que ter o azeite, tem que ter a roupa para doar, tem que ter tudo. Amém?
Nós vamos precisar, escuta o que eu estou te falando, irmãos. 25, 26 não vai ser fácil, não. Vão vir coisas aí que vão abalar nossa fé. Mas a igreja permanece firme. Porque o inferno não vai prevalecer contra as portas da igreja. Continue firme, meu irmão, minha irmã. Não fique acreditando na sua mente, na sua preocupação, ou até nas coisas que você está vendo. Creia naquilo que Deus pode mudar. Há situações, eu sei que é muito difícil, principalmente quando a gente vive elas. É difícil. É difícil você viver uma situação ou passar por uma luta na sua família. E você ora. Mas talvez a sua oração não está sendo a oração que Deus quer. Porque a Bíblia diz assim: vocês não sabem orar como convém. Ele não disse que não sabemos orar, mas tem uma maneira que é a que convém. Nunca desista daquilo que a Bíblia tem para você. Porque aquilo que a Bíblia prometeu, que o Senhor prometeu, é Deus falando com a sua igreja. Não desista. Não desista. Aquilo que Deus tem, porque Ele disse assim: eu tenho, só eu sei, só Ele sabe, ninguém mais sabe os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Há muita gente às vezes que está sentado, vindo nos cultos, dizendo: eu acho que eu só sirvo para isso mesmo, sentar aqui, fazer culto. Não, meu irmão, minha irmã. Deus quer muito mais, e tem muito mais para você. Louvado seja o nome do Senhor. Só não pode parar, só não pode desistir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder. Por favor, já tem tela ali? Eu não vi ainda. No livro de Tiago, eu só quero ler esse. Eu sei que você está aflito para cantar aquela canção. Já sabe qual é? Você já sabe? Quando o Jorge baixa a cabeça, o pastor Jorge baixa a cabeça, fala: não. Tiago, no capítulo 5, no verso 16. Eu creio nisso. Quantos aqui aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, além de mim? Eu aceitei, eu levanto a minha mão para o Senhor. Muito bem, então a Bíblia diz assim: fostes justificados, tornaste separados para o Senhor, justos. Se tem alguém que ainda não fez isso, hoje é o dia de fazer. Podemos fazer aqui, temos pastores aqui esperando para orar por você. Nesse livro diz assim, no verso 16, a Bíblia diz: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para você ser curado. A súplica, como é que está ali? Eu não consigo ler ali. Confessai, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso.
Aqui em Tiago ainda 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resista ao diabo, ele vai fugir de vós. Podemos ter o poder de Jesus para viver uma vida cristã, porque ele disse: posso, e confirmou isso em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Eu não sei o que o Espírito Santo vai fazer, então eu quero fazer minha oferta antes, porque domingo passado quase não dei oferta. Quando ele começa a fazer, eu não sei o que vai acontecer, então... E nem sei se vai acontecer. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Jesus ensinou que no meio da incredulidade, não dá para fazer nada. Se você não crê que Deus pode te usar, ou pode fazer alguma coisa, ou pode fazer alguma coisa através de você ou para você, isso é incredulidade. Amém? Pai, toda honra, toda glória a Ti. Santo, santo, santo é o Teu nome. Nós vamos lançar sementes. E depois, se o Senhor me permitir, Espírito Santo, gostaria de orar com toda a igreja. Ajuda-nos, Senhor. Eu não tenho problema nenhum de dizer: eu preciso de Ti, eu preciso de ajuda. Eu preciso ser dirigido por Ti. Nós vamos lançar sementes. Está para entrar um mês totalmente novo, com tudo aquilo que só o Senhor sabe a respeito de cada um. Eu te agradeço, Pai. Te entrego toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus.